Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula nossa. E hoje daremos continuidade da aula anterior. Veremos novamente as formas nominais 2. E aí nós fechamos esse estudo da língua, que trabalha os verbos. Vamos lá? Gerúndio. Agora nós vamos trabalhar o gerúndio. Ele exprime o que, o gerúndio? Ele mostra um processo verbal não concluído, como nesta tira do Calvin, que é uma variação da anteriormente apresentada. Lembra que vocês viram na aula anterior essa mesma tira? Olha só teve uma alteraçãozinha. Acordando, levantando, ouvindo, vomitando, errando, esperando. Como vão as coisas? O que ele fala? Melhorando. Olha esse melhorando aí. O gerúndio de um verbo tem apenas uma forma, apenas uma, terminada em NDO. Então, está até em vermelho. Cantando, vendendo, partindo, bebendo, dançando, e aí vai. Só acrescentarmos NDO em todos os verbos, e aí a gente já passa para o gerúndio. Ele aparece como um único verbo da oração. Olha o exemplo. Pensando na vida, ele se perdeu no beco escuro. Verbo pensar no gerúndio. Como parte também de uma locução verbal. Então, ele também aparece junto com outro verbo. Olha lá. Ele estava pensando na vida e se perdeu no beco escuro. Olha, até uma oração que possui 3 verbos. O estar, o pensar e o perder. Então, ele está ali do ladinho do verbo estar. Verbo estar, não sei se vocês sabem, ele é um verbo auxiliar que ajuda um outro, mas ele também é chamado de verbo de ligação. Lembram? Ser, estar, ficar, permanecer. Tinha uma listinha aí. O gerúndio na locução verbal, quando possui 2 verbos, né, articula-se com os verbos auxiliares. Então, ele está ali do ladinho, articulando. Quais verbos auxiliares? Esses a seguir que vocês verão. Para indicar aspectos do processo verbal. Olha lá, veja. Então, podemos ter o verbo estar, mais um gerúndio. Olha lá, indica uma ação que dura, aquela durativa, em determinado momento. Então, o exemplo, o aluno está lendo. Então, eu tenho o verbo estar, está no presente, esse está já conjugado, ele já saiu do infinitivo, e o verbo no gerúndio lendo. Também podemos ter o andar mais o gerúndio. Indica uma ação que dura, com intensidade, ou então repetitiva. Exemplo, o aluno anda lendo muito. Então, indica uma intensidade desse ato do aluno ler. E também temos o verbo andar, só que ele já está conjugado no presente. E o meu gerúndio do verbo ler, lendo. Temos também o ir, esse verbinho chatinho, o verbo ir. Por ele ser um verbo de conjugação mais complexa. Mais um gerúndio, olha lá, indicação que dura, com desenvolvimento progressivo. O aluno foi lendo cada vez mais depressa. Olha o verbo ir, mas jogado para o tempo passado, pretérito. O aluno foi lendo. Ele também já foi conjugado, ó, saiu do infinitivo ir e já foi para o tempo passado. E o lendo, que é o verbo ler. O vir é outro verbo também, ok? Outro verbo mais complexo. Mais o gerúndio de qualquer outro verbo. Então, vamos lá. Indica uma ação que dura, com desenvolvimento gradativo. Exemplo. O aluno vinha lendo histórias cada vez mais longas. O vinha, que é o verbo vir, também já foi conjugado, e o gerúndio lendo. Vamos lá. E o
particípio e doado? É o contrário do gerúndio, porque o particípio, nesse caso, essa forma nominal, ela exprime um processo verbal que já foi concluído, então já foi acabado. Observe o emprego do particípio na afirmação irônica, então teremos uma ironia aí à frente, da autora de livros infantis, até Braithwaite. Livro raro, olha o que ela diz, livro raro é aquele que é devolvido depois de emprestado. Olha só, livro raro é aquele que é desenvolvido depois de emprestado. Então eu tenho aí o devolvido, ó, o ido aí do meu tempo, da minha forma nominal, particípio. E o emprestado, que é o ado, do verbo emprestar. Então indica sempre um processo já concluído, finalizado, certo? O particípio, ele possui mudanças, ele possui algumas flexões de gênero e número próprias do agente qualificante adjetivo. No exemplo acima, refere-se ao substantivo livro, com o qual concorda no masculino singular. Se eu falo livro, devolvido, livro raro, e não rara, e não devolvida. Então, tudo há essa concordância verbal aí. O particípio também ele é empregado na formação dos tempos compostos, com os auxiliares ter e haver. Então, quando nós temos aí tempos compostos, não são períodos compostos, são coisas diferentes, estamos falando de verbos, tá? Com os auxiliares ter e haver nas locuções verbais. Olha o exemplo, o caso estava encerrado, quer dizer, o caso foi encerrado. O juiz já havia analisado o caso pela manhã, o juiz já tinha analisado o caso pela manhã. Sem verbo auxiliar, sem nenhum verbo auxiliando um outro, exprimindo o resultado de uma ação, mostrando esse resultado. Olha só, do verbo corrigir. Corrigidos os exercícios, os alunos saíram da sala. Então, exprimindo um resultado de uma ação já concluída. Como distinguir, diferenciar, certo? Entre particípio e adjetivo. O particípio é um verbo. Primeira coisa que vocês têm que entender, o adjetivo é uma outra classe gramatical. Os dois fazem parte das nossas 10 classes gramaticais, mas eles têm funções diferentes na nossa língua. O particípio mantém sua característica de verbo quando ele é usado com verbo auxiliar, quer dizer, com outro verbo, para formar os tempos compostos. Neste caso, ele é invariável, ele não modifica. Olha o exemplo. Ele tinha encontrado os amigos ontem. Olha o tinha, que é o meu verbo ter, que é um verbo auxiliar. E eu tenho o meu verbo encontrar na forma particípio. Entenderam aí como funciona? Então, eles estão coladinhos aí. Eles tinham encontrado os amigos ontem. Olha, nós já mudamos, já houve uma flexão desse verbo que estava no singular e foi modificado para o plural. Porque no primeiro, nós temos aí o ele, que é primeira pessoa terceira pessoa do singular, e a de baixo é a terceira do plural. Então, o verbo tem que concordar, certo? Quando o particípio varia, modifica em gênero e número, como na construção com voz passiva, ele funciona como adjetivo. Olha, então, aí nós veremos essa diferença, né? Entre adjetivo e entre particípio. Olha só, os garotos foram encontrados no parque. Foram do verbo ir, porém está no pretérito, e encontrados no parque. Olha uma ação passiva aí. Não foi dito que os garotos encontraram alguém no parque. Eles não foram agentes. Não, eles receberam a ação de serem encontrados. Por isso é chamado de voz passiva. O garoto foi encontrado no parque. Mesma situação, porém a flexão aí, houve uma flexão em número, gênero não, porque manteve-se garoto masculino, mas lá em cima foram os garotos que foram encontrados, embaixo foi um garoto. Então mudou-se do plural para o singular. Não é difícil, gente, muito fácil. Há toda uma linhagem de pensamento, né? Tem todo um caminho. Então não é difícil não.
os dois particípios. Há verbos que apresentam dois tipos de particípio. Olha que interessante. Então, podemos falar que um seria o particípio regular e o outro o particípio irregular. Né? Então, acredito aí que dá para vocês já começarem a entender por essa palavrinha regular. Terminada em do, como exemplo, salvado, pegado, acendido, imprimido, comido, bebido, enfim. E aí poderíamos ficar aí a tarde toda, né? Particípio irregular, ele já vem do latim, de uma outra língua, ou de nomes que passaram a ser usados como verbo. Então, salvo, pego, aceso, impresso. Ah lá vocês viram imprimido. É que na realidade quase não utilizamos o imprimido, essa palavra, nós utilizamos mais o impresso, certo? Empregadas como adjetivo. Papéis salvos do incêndio, ladrões pegos em flagrante, lâmpadas acesas, livros impressos. Por isso que eu digo, a nossa língua, às vezes ela é um pouco complicada, mas ela também tem uma linha de raciocínio. O particípio irregular é geralmente usado na voz passiva, com o auxiliar ser. Talvez seja o ser e o estar sejam os verbos auxiliares e também chamados verbos de ligação mais usados. Nesse caso, o particípio concorda em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Com quem? Com o substantivo a que ele se refere, obviamente. Olha lá. As luzes do lugar eram acesas à noitinha. Eu tenho uma oração aí com dois verbos. Perdão, com um verbo, que é o era, um verbo ser. Nossa, professora, era um verbo ser? Sim, porque ele é chamado de verbo irregular, porque ele modifica na conjugação. Ele não segue uma linha. O seu radical é modificado em algumas pessoas. Ok? Tentam conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és, aí ó, já modificou. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, por isso que ele é chamado verbo irregular, porque ele é irregular na sua conjugação. Feminino plural, eu falo as luzes. Então, acesas, que é um adjetivo que está qualificando luzes, porque poderiam ser luzes apagadas. Feminino plural, concordando aí em número, com o meu substantivo, e luzes, e também com o meu, que também ele é quando a gente vai para a sintaxe, as luzes aí tem a ocupação, ela tem a função aí de sujeito, ok? Alguns verbos dos seus derivados, eles mantêm apenas o particípio irregular. Olha o por que eu havia comentado lá. Posto, escrever. Escrito, fazer. Perdão, vou voltar aqui. Por, que seria, né, o posto, o escrever, escrito, o fazer, feito, e o ver, visto. Dizer, o dito, cobrir, coberto, e o abrir, aberto. O particípio do verbo irregular, vir, e seus derivados, terminam em NDO, mantendo a forma igual à do gerúndio. Então, vir, vindo. Provir, provindo, intervir, intervindo. Então, ele segue como o gerúndio, cantando e assim vai. A forma chego não é admitida na forma padrão. Podem ver que nós não falamos chego. Bom, dependendo da circunstância aí no caso. Que considera correta a forma chegado, ok? Eu tinha chegado e não eu tinha chego. Eles haviam chegado e não eles haviam chego. Nesse contexto. Vamos retomar? Formas nominais. Então, nós temos aí o infinitivo, gerúndio, particípio. O gerúndio é a forma terminada em NDO, como cantando, vendendo e partindo. O particípio, ele exprime um processo verbal já concluído. Então, não é difícil. E vocês podem dar uma boa lida no material didático, que isso compreende o material de vocês, fazer as atividades, tirar as dúvidas com os professores tutores, enviar as atividades,
sempre, não deixar de enviar e estudar. Essa é a premissa, estudar e, se Deus quiser, em pouco tempo estaremos juntos e aí nós poderemos tirar algumas dúvidas juntos, ok? Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.